Se a gente falar em pensamento político brasileiro e a gente falar na constituição de um capitalismo brasileiro, ele tem uma particularidade que tem que ser dita desde já. Nós temos uma burguesia que, diferentemente dos processos clássicos burgueses, ela não quis ser democrática e ela não quis ser autônoma economicamente. Não é da natureza dela. A natureza dela é ser caudatária dentro de um processo que já está em andamento, imperialista, de praticamente 7 países dominantes desde o final do século XIX, daquilo que é a condução majoritária do capitalismo mundial, que é o que a gente chama de o G7, né? E que tem raízes a partir de 1648, 1688 com a Revolução Inglesa, a Civil e a Gloriosa, depois a Revolução Americana, que não é só uma mera independência americana, de 1776, a Revolução Francesa, de 1789, veja, já falei o nome de 3 países, Inglaterra, França e Estados Unidos, que são o carro-chefe do capitalismo mundial até hoje, e, em seguida, as 2 unificações, a unificação italiana, a unificação alemã, prussiano-alemã, que aí já não é mais revolução, é unificação, e depois o caso do Japão e do Canadá, que formam, né, estes 7 países carro-chefe do capitalismo mundial. Esses são os dominantes, esses produzem ciência, esses não vendem, não dão, não emprestam, eles são os proprietários das forças produtivas e da ciência produzida no mundo, e nós somos meros consumidores disso. A posição do Brasil poderia ser uma posição muito espetacular nesse processo. E ele teve a condição no pré-64, naquele mundo que estava dividido, que eu não chamo de Guerra Fria, que de fria não tinha nada, né? Mas naquele choque de forças entre um mundo capitalista e um mundo socialista. A gente esquece, estamos em 2017, em 89 caiu o muro, 92 acabou a União Soviética, parece que nunca existiu aquilo que aconteceu no âmago do século XX, que era o confronto de 2 forças, onde o capitalismo podia ter saído derrotado, sim. Não saiu, há motivos, nós não vamos expô-los aqui agora, e o Brasil estava no meio disso como figura fundamental. E era fundamental o golpe de 64 para que a estratégia da América Latina não caísse para o lado, né, da União Soviética, Cuba, China, todo aquele movimento que se punha contra o capitalismo organizado ali. Então, vamos só, de uma vez por todas, não esquecer que isso aconteceu. Tá certo? De 92 para cá, nós temos um outro mundo, um mundo quase que quer impor um pensamento único, e esse pensamento único é nossa função aqui, como pensamento crítico que nós devemos ter em qualquer instância, superar. Tá certo? Então, esse é o contexto dessa tarde que eu queria começar com vocês. Então, o que acontece em 64? O que acontece com esse pensamento político-social brasileiro? Isso que a gente conhece hoje da produção teórica sobre o Brasil, livros sobre o Brasil, leituras, diagnósticos e políticas consequentemente aplicadas a isso, partidos, sindicatos se organizando, um país que está sob um governo Temer, que fez impeachment numa presidente eleita e que daqui a pouco pode ter o presidente da Câmara, a partir de agosto, conduzindo o país, mas que não muda o presidente do Banco Central para que possa continuar dentro da mesma esfera, né, de reprodução do capital. Essa chamada instabilidade, que de instável não tem nada, né? O que isto, neste momento atual, nos traz para que a gente tenha que falar da TMD aqui? Qual que é a função dela? A função dela é justamente quebrar esse cerco. E como quebrar esse cerco? A constituição de um pensamento que diagnostica o Brasil e que diz quais os caminhos que ele deve tomar, teve um ápice naquilo que a gente chama de pré-64. E aí eu quero falar de 2 experiências das quais hoje a gente não tem nem o cheiro e que a gente poderia resgatar e que o caminho é através da TMD. Nós tínhamos um país ainda desindustrializado daquilo que a gente pode chamar de industrialização nos anos 50, e a gente teve, de 30 a 64, a constituição de um capitalismo dependente e subdesenvolvido. Aliás, essas 2 palavras essa tarde aqui precisam ser muito bem colocadas. Nós ainda somos um país subdesenvolvido e dependente, né?
e a história disso a gente vai contar aqui rapidamente. E, naquele momento, você tinha a organização de um instituto que se chamava Instituto Superior de Estudos Brasileiros, não sei se vocês já ouviram falar, ISEB. Né? Havia um pensamento isebiano de intelectuais que não estavam dentro da universidade, estavam fora da universidade, e que tinham uma preocupação em transformar, né, em fazer um diagnóstico do Brasil e dizer como é que ele poderia se industrializar. E como é que a burguesia brasileira podia tomar as rédeas do processo brasileiro. Nós vivíamos uma dependência, um país agrário exportador, como é que a gente podia se industrializar? E existe um autor chamado Karl Mannheim, da sociologia, e que era muito lido por esses intelectuais, a gente chama isso de um pensamento mannheimiano, que dizia que deveria existir uma inteligência brasileira, uma espécie de vanguarda, de iluminismo brasileiro para guiar a burguesia brasileira. Então, na verdade, era um conjunto de intelectuais que queriam ser a vanguarda de uma revolução brasileira, mas uma revolução de tipo burguesa, e que incorporasse as massas em alguma medida, mas que, mais do que isso, realizasse a industrialização no Brasil. E se pôs uma discussão sobre o que era desenvolvimento e o que era subdesenvolvimento. E que o Brasil tinha que superar o seu subdesenvolvimento. Como? Se industrializando. Só tinha um pequeno problema. Essa burguesia não queria ouvir uma vanguarda iluminista que dissesse qual era o caminho para uma revolução. Ela só queria tirar a vantagem do capitalismo realmente existente. E o capitalismo realmente existente era o capitalismo estrangeiro, o capitalismo dominado pelos Estados Unidos, um capitalismo que já tinha os caminhos, e ela podia ser caudatária disso, tirar vantagem disso, tirar vantagem desta posição de dependência. Então, nós nunca tivemos uma burguesia que quisesse ser, de fato, a burguesia revolucionária, que um dia foi a burguesia inglesa, que um dia foi a burguesia francesa, que um dia foi a burguesia estadunidense. Essas três burguesias que eu acabei de falar, elas foram democráticas no seu processo revolucionário, elas incorporaram as massas pobres daquele momento e superaram, no caso da Inglaterra e da França, o feudalismo, mudando a face da terra e trazendo uma nova forma de organização. Nos Estados Unidos foi um verdadeiro rompimento com a colonização inglesa, certo? Aliás, um bom liberal americano, né, jamais esconde o colonialismo, ele combate o colonialismo. Coisa que aqui no Brasil nós somos intelectuais envergonhados que temos vergonha de dizer que o Brasil é subdesenvolvido e dependente. Não, é melhor dizer que ele tem graus de dependência. Um bom liberal já faz isso. Imagine nós que estamos querendo ser de esquerda, fazer uma revolução brasileira, não encarar e não fazer a crítica do colonialismo no qual nós vivemos até hoje. Estão entendendo por onde passa a questão? Então, esse grupo de intelectuais dos anos 50... eles queriam uma burguesia revolucionária e a burguesia não queria ser revolucionária. E agora aqui vai uma nota importante. São duas questões que eu vou colocar agora. Como o Brasil se organizava de 30 a 64 e quais foram as instituições universitárias ou não que obstaculizavam esse processo. E quais as que propunham esse processo revolucionário. De 30 a 64 tem um cara chamado Getúlio Vargas. Todo mundo aqui sabe que ele é o pai não só do proletariado brasileiro, mas o pai de uma burguesia brasileira. Ele praticamente em 30, né, onde, por favor, esqueçam aquela idiotice da teoria do populismo que diz que em 30 havia um vazio no poder e aí o Vargas veio do Sul e ocupou o vazio do poder. Não existe vazio no poder. O poder é ocupado com quem está na correlação de forças da sociedade mais preparado a ocupá-lo. E, naquele momento, era o Vargas não como uma figura individual, mas alguém que representava forças que podiam industrializar o Brasil diante da crise do café, diante da crise agrário-exportadora. E que soube muito bem tirar vantagem disso. O Vargas está entre o fim da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E, para financiar a instalação de máquinas, não do Brasil, mas que elas estejam no Brasil, as têxteis inicialmente, ele comprou, emprestando dinheiro sem pagar a ninguém, estas máquinas. Muito inteligente do ponto de vista da sua presença como estadista. Ele, em meio a uma guerra, fazia o quê? Emprestava dinheiro da Alemanha, não pagava, comprava equipamentos da Inglaterra, não pagava, pegava equipamentos da França, não pagava, e todo mundo disputando e perdoando as dívidas porque queria ganhar o Brasil nesse processo. Isso é inteligência política. Isso é plano de poder, isso é gestão de como fazer, né, a burguesia ser fundada no Brasil.
E foi assim que ele construiu o capitalismo brasileiro, com uma consolidação de leis de trabalho limitada, que até isso nós estamos perdendo hoje. Quando a gente se vê obrigado a lutar por isso, dá vergonha, mas, enfim, era isso. E, portanto, o Vargas não precisava de nenhum ISEB, nem de coisa nenhuma para dizer por onde caminhar, porque ele já estava caminhando. O problema é que ele é derrubado em 45. Ele é derrubado em 45 pelas forças que vencem a Segunda Guerra Mundial, porque Vargas queria, mesmo sendo impossível, a constituição de um capitalismo nacional autônomo. Ele tinha essa honra que a própria burguesia não tinha. Ela não era autoelogiosa de si, ela não queria ser autônoma, ela queria ser caudatária, ela só quer a vantagem no processo. E de 45 a 64, que foi um dos melhores períodos da política brasileira, foi ali que nós tivemos a chance de dar um salto. E os grandes nomes desvalorizados e jogados na lata do lixo aqui em São Paulo, nós estamos aqui no estado de São Paulo, acredito que todos que estejam nessa sala hoje têm uma ponta de paulistas, ou se não nasceram aqui, estão vivendo aqui, né? Que é o ódio visceral que São Paulo tem a um nome importantíssimo, o melhor presidente da República que o Brasil já teve até hoje, assim, de longe, não tem ninguém que chegue nem ao dedão do pé, que é o nome do João Goulart. O João Goulart é um governo nacional reformista que tentou dar o salto para uma possibilidade de um capitalismo autônomo, só que radicalizando para o lado das massas. Ninguém fez isso. O Lula não fez isso. A Dilma não fez isso. Ninguém fez isso. E, na melhor tradição, muito melhor do que João Goulart, um político extraordinário que o Brasil teve e que São Paulo jogou na lata do lixo, mas o Rio de Janeiro não, muito menos o Rio Grande do Sul, que é o Leonel Brizola. Nome absolutamente injustiçado na política brasileira. E nós vamos entender por quê. Por causa de toda esta configuração de como se pôs no Brasil esse conjunto de lutas. Diante das possibilidades que o Brasil tinha em 1964 para desenvolver uma tentativa de capitalismo nacional autônomo, que era impossível, mas radicalizando para as massas, poderia ter nos levado ali a uma superação, né? E a uma tentativa de revolução socialista. Não vamos esquecer que, em 1959, Cuba já tinha feito uma revolução, que a China campeava na sua revolução e que nós tínhamos um mundo totalmente propenso a ir para esse lado. Ok? E, desse ponto de vista, então, eu preciso falar de um projeto de poder que se pôs no Brasil a partir de 1934, cujos frutos são vitoriosos e a gente está colhendo agora, e que esta trincheira que a gente faz hoje aqui nessa sala de aula nos ajuda a derrubar. E vocês vão entender agora por quê. Acabei de falar um pouquinho do ISEB, esse Instituto Superior de Estudos Brasileiros, daqui a pouco eu volto nele. Da UNB, já muito bem falou Ailton Teodoro, a UNB, Universidade Nacional de Brasília, um outro tipo de projeto para constituir o Brasil e falar sobre o Brasil. E aí eu quero repetir a palavrinha que eu já disse aqui uma vez e que a gente vai sair daqui com ela na cabeça hoje, vai sonhar com ela e vai ver por onde ela pode passar. É a expressão Revolução Brasileira. Tá? Parece esquisito, né? No mundo que nós estamos, fala assim, Revolução Brasileira, o que é isso? Estou no curso errado, me inscrevi no lugar errado, não era isso que eu queria, etc. e tal. Vocês vão ver que não foi errado. A expressão Revolução Brasileira, ela campeava solta nos anos pré-64. Qualquer intelectual brasileiro estava propondo um programa, ele pudesse ser de direita, de esquerda, de centro, liberal, socialista, comunista, anarquista, estava passando pela prática política e pelas questões teóricas a expressão Revolução Brasileira. Temos que realizar uma Revolução Brasileira. Se era para industrializar o país, ou se era para levar por uma industrialização que caminhasse para o socialismo, isso já era uma outra questão. Mas acontece que, em 1932, 2 anos depois que Vargas tinha chegado ao poder, e presta atenção nisso, porque nós somos frutos disso, vocês vão sair daqui sabendo que falavam algo, mas não sabiam, né? Eles fazem, mas não o sabem. Em 1932, vocês sabem que esse estado aqui onde nós estamos, São Paulo, realizou uma guerra contra o Vargas e queria separar São Paulo do resto do Brasil, com o objetivo, claro, de dominar economicamente e se desvencilhar daquilo que seria carregar o resto do Brasil nas costas. Isso foi em 9 de julho de 1932, foi uma revolução derrotada. Vargas derrota São Paulo. E aqui nós tínhamos uma elite,
já agrário exportadora, que depois, inclusive, vai se industrializar e vai ser hoje o que a gente chama o coração burguês do Brasil, que é São Paulo, a Fiesp, enfim, todo esse setor importante do capitalismo brasileiro, né? E adversário a gente não pode desrespeitar, a gente tem que considerar e trabalhar, né? Exatamente para poder combater corretamente. E, em 1932, com essa derrota, essa elite oligárquica paulista, ela se põe um projeto importante, infelizmente vitorioso. Ela diz o seguinte: perdemos economicamente, perdemos politicamente, mas vamos dominar culturalmente. Como? Criando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que é um projeto de poder, de domínio cultural, que levaria a uma hegemonia, né, do pensamento brasileiro, né, no país. Em 1934 é criada, então, não a USP como nós a conhecemos hoje, com todos esses institutos, a FEA, o pessoal da Politécnica, o Largo Direito de São Francisco. Não, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é a alma da universidade até hoje. Tá? Então, pensem que, em 1964, essa universidade já tem 30 anos de existência. E ela não é um lugar onde a produção do conhecimento se dê com base num programa com vistas à nossa burguesia realizar uma revolução democrático-burguesa ou o caminho para o socialismo. Tá? Ali nós vamos ter um problema paradoxal, e é nesse paradoxo que eu vou localizar a TMD. Existe uma discussão que vocês já devem ter ouvido, que é a discussão entre ciência e ideologia. Então, agora eu vou fazer uma comparação entre a Universidade de São Paulo, a FEFELESH especificamente, e o ISEB, ok? Para chegar na TMD. Porque eu já adianto aqui a minha hipótese. A minha hipótese é de que a teoria marxista da dependência vai fazer no pós-64, e está sendo muito resgatada agora, ainda bem, ela fica no silêncio durante um grande tempo. A minha hipótese é de que a teoria marxista da dependência ela supera as debilidades que o ISEB tinha no sentido da propositura de uma revolução brasileira. Então, adiantada essa hipótese, eu volto agora à questão da ciência e da ideologia. Okay? O Instituto Superior de Estudos Brasileiros, esse que quer estudar o Brasil, diagnosticar e propor um programa, né, de uma revolução brasileira, ele é acusado de não fazer ciência e de fazer ideologia. Eu vou, desde já, dizer a vocês o seguinte: a ideologia mais difícil de ser combatida é aquela que se apresenta como não ideológica. Okay? Então, o que o ISEB fazia era um diagnóstico com base em departamentos. Ele se organizava ali na Rua das Palmeiras, no Rio de Janeiro, numa pequena casinha, onde você tinha o Departamento de Ciências Políticas, o Departamento de Sociologia, o Departamento de História, o Departamento de Economia, o Departamento de Filosofia e grandes intelectuais à frente dele. Álvaro Vieira Pinto à frente do Departamento de Filosofia, Guerreiro Ramos, Alberto Guerreiro Ramos, o maior sociólogo brasileiro, desconhecido em São Paulo, que era o coordenador do Departamento de Sociologia, Hélio Jaguaribe, Departamento de Política, Nelson Werneck Sodré, outro grande desconhecido, no Departamento de História, Evaldo Correia Lima, Inácio Rangel, na Economia, enfim. Esse grupo de intelectuais simplesmente sentava, estudava, produzia livros, publicava, dava cursos, influía e queria que o JK fizesse aquele programa. Para nosso desespero, o JK não estava nem aí. Ele estava fazendo 50 anos em 5, jogando fora todo o projeto varguista de padrão de acumulação de capital, até então desenvolvido, para desenvolver Petrobras, Eletrobras, Vale do Rio Doce, tudo aquilo que seria a composição de um capitalismo nacional. JK fez o seguinte: vou fazer o que a burguesia caudatária brasileira quer. 50 anos em 5. Abre o país para todos os capitais estrangeiros. Eles vêm, se instalam, não pagam nada para se instalar, produzem seus royalties aqui, levam embora, não pagam nada para deixar o país. Instalaram-se ali no ABC Paulista, e é uma vergonha para nós dizer que um presidente da República fez isso, que é o presidente da República mais valorizado na história dos presidentes da República brasileiros. Quer dizer, um cara que foi legal é JK. O cara que entregou tudo sem cobrar nada. É como se um ladrão chegasse hoje na sua casa, você está entrando, ele dissesse: olha, eu vou entrar, vou pegar tudo, vou levar, vou fazer o que eu quiser e tchau. Beleza, vai nessa. Era a instrução da SUMOC 113.
ok? Não feita pelo JK, mas usada por ele depois. E a gente vai ser intelectual envergonhado que não vai admitir aqui que o Brasil é um país subdesenvolvido e dependente porque deixou acontecer isso na sua história? O ISEB condenava isso, mas ele estava fazendo o quê? Ideologia. É uma fábrica de ideologias o ISEB e não vamos deixar atrapalhar a industrialização no Brasil, porque o capital estrangeiro é que tem que vir aqui industrializar mesmo, e isso não vale nada. Quando o João Goulart, né, pelos esquemas que aqui a gente não vai ter condição de elaborar, ele chega ao poder como um vice-presidente que tinha tido mais votos como vice do que o próprio JK. JK tem menos votos do que João Goulart, porque não era uma chapa. Não era a chapa Dilma Temer. Né? Eram candidaturas absolutamente autônomas, e João Goulart já tinha tido mais votos do que JK quando foi vice de JK. Depois teve uma votação expressiva, mas não maior, do que a do Jânio Quadros, que renuncia em agosto de 61. E quando ele assume, ao golpe do parlamentarismo, né, só não foi pior porque o Brizola resistiu, e ele teve que atuar no parlamentarismo, ou seja, sem mandar no Brasil, durante mais ou menos 1 ano e 3 meses, e em março, né, de 1962, 63, na verdade, né, e logo em seguida vai vir o golpe, dali 1 ano, o Brasil volta ao presidencialismo e João Goulart assume com poderes totais. O que está acontecendo nesse momento? Toda uma preparação do golpe militar de 1964, que não vai admitir que essas ideias contrárias ao que Juscelino Kubitschek tenha feito se coloquem de novo a partir dali. E temos uma Universidade de São Paulo, aquela que já está há 30 anos estabelecida, com uma produção de conhecimento, presta atenção nisso agora, tá? Eurocêntrica, ou seja, com um figurino francês de instalação de uma sociologia francesa, de uma antropologia francesa, Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide, que aqui não vem da nossa parte nenhum tipo de condenação a grandes cânones tradicionais eurocêntricos, mas quando eles produzem o seu pensamento no seu país, eles estão pensando o seu país e não o outro. Então, quando nós, brasileiros, organizamos uma universidade para pensar o nosso país, nós não podemos pensar a França. Nós temos que produzir pensadores brasileiros que pensem o Brasil. E aí mesmo grandes nomes como Florestan Fernandes ficaram, né, cativos de uma sociologia francesa, de uma sociologia alemã, de uma antropologia francesa que não pensou o Brasil, que não denunciou o colonialismo cultural, que não pensou os seus próprios caminhos. O Florestan só vai fazer isso depois de 77, quando ele rompe lá com o Weber e o Durkheim, passa a ser um marxista de fato. E ele é um grande pensador, claro, né? O que nós vamos dizer de Florestan Fernandes aqui nessa sala? Mas é claro também, né, que nós não podemos transformar certos pensadores paulistas, mesmo esses mais progressistas, como ícones e santos que nós não podemos fazer nenhum tipo de crítica. Guerreiro Ramos está a anos-luz de Florestan Fernandes, em termos de pensar uma revolução brasileira. E o Florestan só depois de 77. E, mesmo assim, depois com uma entrada num partido social-democrata, que é o PT, e não um partido revolucionário. O PT jamais foi um partido revolucionário. Jamais foi um partido comunista. Pelo contrário, objeta esse tipo de coisa. Então, havia uma discussão. A USP faz ciência, o ISEB faz ideologia. Onde é que entra a teoria marxista da dependência nisso? Tá? Você vai ter um conjunto de pensadores que o Ailton já muito bem aqui caracterizou, e no restante do curso vocês terão aqui também, que estava fazendo, né, uma proposta não hegemônica, fora dos muros da universidade, né, e que estava simplesmente tentando discutir qual que era o caminho para o desenvolvimento. Né? E aí o André Gunder Frank, esse grande pensador que vai estar no Brasil e vai estar na América Latina, ele vai dizer que o que a gente tinha era o desenvolvimento do subdesenvolvimento. E que nós tínhamos que quebrar este círculo vicioso e propormos um círculo virtuoso. Com o quê? Com reformas estruturais.
Tá? E aí nós vamos ter, inclusive, aquilo que é chamado do máximo da consciência burguesa possível na América Latina, que é uma comissão econômica para a América Latina, a CEPAL. Né? Vocês podem vir a ter aqui depois uma dessas sessões sobre a CEPAL, que era uma tentativa de realizar uma coisa muito simples na América Latina e no Brasil, propor a reforma agrária. Reforma agrária é uma proposta burguesa da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, que a burguesia brasileira jamais conseguiu assumir como bandeira. Ela não consegue assumir nem as próprias bandeiras da sua classe. Assumir a bandeira da reforma agrária no Brasil era absolutamente um confronto com aquilo que era o estilo caudatário dessa burguesia, montada não sobre o feudalismo. Por favor, esqueçam essa bobagem. O Brasil nunca foi feudal. Ele nasce no processo de acumulação primitiva de capital, certo? Do nascimento do capitalismo de ponta inglês, francês e estadunidense. E depois da unificação alemã e italiana. Na unificação alemã e italiana, a burguesia alemã e italiana, ela já não tem mais tempo de ser democrática, incorporar as massas. Não, ela passa por cima das massas, ela faz um acordo pelo alto, aí sim, com o seu feudalismo do seu país. Na Alemanha, os Junkers, né? E aí ela massacra as massas e põe o capitalismo para funcionar. Para isso, precisa fechar o parlamento, precisa ter Bismarck, precisa ter ausência de democracia, e não é à toa que foi na Itália e na Alemanha que surgiram o nazismo e o fascismo, essas ideologias aceleradoras do capitalismo, com repressão. Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, deu tempo de ser democrático. E no Brasil não deu tempo de nada disso. Nem de ser autônomo economicamente e nem de ser democrático. Está claro isso? Então, pessoal, por menos que a gente goste nessa sala aqui hoje, discurso democrático é insuficiente. Para fazer alguma coisa no Brasil, democracia é só restringida, tem que ser discurso revolucionário. E não dá para ser nos ditames da burguesia. Tem que ser algo para além da burguesia, tem que ser, no mínimo, na perspectiva dos trabalhadores. E aí, quando a gente estava ainda no ISEB, ainda no pré-64, por isso que eu digo que esse projeto que eu vou descrever agora, a TMD, na sequência, continua e tenta superar, só que em termos de América Latina, né, ela estava localizada, esse projeto de Revolução Brasileira, numa publicação muito importante que eu estudei no meu doutorado, que se chamam Cadernos do Povo Brasileiro, que, aliás, tem que ser reeditados agora. Nós, agora, para fazer alguma coisa, nesse momento presente, 2017, nós temos que fazer Cadernos do Povo Brasileiro de novo. O que era isso? Era uma publicação que, em 2 anos, publicou 28 volumes, eles eram pequenos, de leitura rápida, com uma mensagem simplificada, com um diagnóstico no Brasil. E eu vou ler aqui, se não fechou a minha tela. Né? E fechou. Os títulos. Os títulos dessa coleção. Então, vão imaginando aí que títulos a gente faria agora no Brasil em 2017. Em 62, o primeiro volume foi escrito por um cara das Ligas Camponesas da Revolução, da Reforma Agrária, chamada Francisco Julião. Ele dizia assim, que são as Ligas Camponesas? Isso aqui fazia qualquer latifundiário tremer. Depois o Nelson Werneck Sodré publicou Quem é o Povo no Brasil? E ia dizendo quem era o povo e como fazer a revolução. Osni Duarte Pereira, um desembargador, um cara formado no direito, maravilhoso, dizia assim, quem faz as leis no Brasil? E dizia cada projeto de lei qual era a empresa estrangeira que estava por trás disso. Álvaro Vieira Pinto, esse grande filósofo, né, proscrito no pensamento brasileiro, como se fosse um pensador do ISEB, né, no sentido desqualificador, escreveu Por que os ricos não fazem greve? Que foi um livrinho que vendeu 100 mil exemplares. Cada livrinho desse era 20 mil exemplares a primeira edição. Esse aqui vendeu 100 mil. E só para quem não quiser ficar com a dúvida, os ricos não fazem greve porque eles não trabalham, tá certo? O Vanderlei Guilherme, que hoje assina Vanderlei Guilherme dos Santos, olha só o nome do caderninho dele em 62. Quem dará o golpe no Brasil? Veja, e nós aqui, um pleno golpe, né, que tomamos parlamentar na nossa cabeça. Quem é que teria escrito esse hoje? Teotônio Júnior, que é o Teotônio dos Santos,
Quais são os inimigos do povo? Arrolava todos e ficava falando do Lenin. Bolívar Costa, quem pode fazer a revolução no Brasil? Nestor de Holanda, como seria o Brasil socialista? Franklin de Oliveira, qual é a Revolução Brasileira? Paulo Schilling, o que é a reforma agrária? Uma médica maravilhosa da época, Maria Augusta Tibiriçá Miranda, fez o seguinte caderninho que fez estremecer as indústrias estadunidenses. Vamos nacionalizar a indústria farmacêutica? Isso aqui era a Revolução Brasileira. Se é hoje, imagine, derrubar todas as patentes medicinais que nos dominam. E assim ia indo. Silvio Monteiro, como atua o imperialismo yankee? Jorge Milioli, como são feitas as greves no Brasil? Helga Hoffmann, como planejar nosso desenvolvimento? O padre Aloysio Guerra, a igreja está com o povo? Um outro médico, Aguinaldo Nepomuceno Marques, de que morre o nosso povo? Sentiram o drama? Isto daqui é pensamento político brasileiro produzido fora da universidade ou dentro dela ou em institutos, para quê? Para denunciar que existe uma mudança que deve acontecer. Mas qual foi o problema de 1964? O problema de 1964 foi uma reforma universitária e intelectual, que não por acaso aconteceu na USP, e que produziu o pensamento hegemônico hoje, que a gente está tentando furar o cerco com a TMD. E vai ser perfeitamente possível terminar nesses 10 minutos essa exposição. Presta atenção agora, porque essa nos pegou de calças curtas e teve um apoio implícito da ditadura militar, que é a seguinte. Tem o golpe, tá? Quem é que fica no Brasil? Quem é que está fora do Brasil? Quem é que vai para o exílio e quem permanece aqui? Presta atenção. Tem um golpe militar. Não é uma brincadeirinha de um golpe parlamentar, que tira uma presidente eleita e que aí bota, né, um vice no lugar, com quem ela tinha feito um acordo. E aí, brincadeira, estou brincando, claro, né? Já reprimiu muito trabalhador, já matou gente, já prendeu, enfim. A gente só não está com os tanques militares na rua. Mas, enfim, imagine os tanques militares na rua no dia 1º de abril, ok? Não tem muita escapatória. Se você de esquerda está com um livro vermelho embaixo do seu bolso, nem que seja do Mise, mas a capa é vermelha, você vai para a cadeia e vai apanhar. Só vão te perguntar depois se o livro é do Mise. Então, literalmente, gente, as pessoas foram presas, exiladas, torturadas ou mortas. E isso não é bolinho, tá certo? E, quando isto aconteceu, as primeiras entidades que sofreram esse ataque foram o ISEB, né, que teve sua sede depredada, a UNE, que teve sua sede incendiada, né, a editora Civilização Brasileira, que publicava esses cadernos, por exemplo, né, teve bombas na sua livraria, o editor Enio Silveira foi preso, né, o Nelson Werneck Sodré, o Álvaro Vieira Pinto, todos respondendo IPMs da ditadura militar. O que você tem? Você tem uma verdadeira fuga das pessoas, porque elas desaparecem literalmente pela morte, tortura, prisão ou exílio. E a nossa resistência foi até 68, aí veio o AI-5. Então, nesse processo de 64 a 68, você tem os intelectuais que estão literalmente expulsos do Brasil e a polícia faz tipo isso que o Ailton estava dizendo. Você tem uma semana para sair, é do aeroporto para fora. E teve vezes que era assim, era no próprio dia. Ou então já te prendia e você ficou preso 7 anos e foi torturado e morreu, ou seja lá o que for. E aí, pela tortura, outras pessoas caindo e você sendo preso, e as casas caindo, os aparelhos caindo, certo? O que aconteceu de 68 para frente? Muitos dos intelectuais que não podiam ficar no Brasil iam para o Chile, que era um lugar onde estava dando para a gente ficar. Mas depois, em 73, tem o golpe no Chile também. A gente conseguiu viver 3 anos bem lá. Aí ia para o México, ia para algum outro lugar, ia para a Argentina, mas aí em 77, na Argentina também teve o golpe. Então, o que aconteceu? A gente não tinha mais para onde ir. Mas teve uma intelectualidade no Brasil que não teve decreto de expulsão, mas que saía do Brasil com condições, por ser uma classe média alta, e ia dar aula na França, ia dar aula na Europa, ia dar aula nos Estados Unidos, porque na América Latina não dava mais. Mas para aqueles que não tinham essa condição, tinha que continuar na América Latina escondido em algum lugar. Então, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Verfort, eles não tiveram decreto de expulsão.
Eles saíram daqui quando saíram para não ficar e, eventualmente, ser presos. Mas eles voltaram normalmente depois a trabalhar na Universidade de São Paulo. E aí tem uma coisa que se configurou chamar como uma escola de sociologia paulista, que é essa que vem do Roger Bastide, que vem de toda essa tradição antes de 64, e que passou a se pôr no Brasil através de duas teorias. Aquilo que eu chamo da teoria não marxista da dependência, que é a teoria da dependência do FHC e Enzo Faleto, vocês já devem ter ouvido falar desse livro, e a teoria do populismo do Francisco Verfort. Tá? Dois sociólogos, o Verfort mais no campo da ciência política, né? E eles permaneceram trabalhando, né? E o Marini, com decreto de expulsão, não podia voltar para o Brasil. O Florestan também, né? Não estava com decreto de expulsão, mas ninguém abriu as portas da USP para ele de novo, depois que ele foi aposentado de maneira compulsória. Isso aconteceu com muitos intelectuais. E só pense o seguinte, você está fora do Brasil e está sem emprego. Só pensa nisso, você tem que sobreviver. Tua família está em algum lugar. Então, pense literalmente na sua sobrevivência e pense o que é a estratégia do intelectual que ficou no Brasil e não abriu espaço para você. E mais, começou a produzir uma teoria que dá uma maquiada na ditadura. Então ela era uma teoria do populismo, se apresenta como marxista, fala em nome do marxismo. A teoria da dependência do FHC fala em nome do marxismo, se apresenta o Verfort e o FHC no Chile, tinha hora que estavam brigando quem é que era mais marxista. Quem é que tinha escrito com os conceitos marxistas. E, na verdade, são duas construções teóricas típico-ideais weberianas, com uma terminologia marxista, e que o FHC disse claramente num prefácio de 2007 da sua, não sei qual edição já, do seu livro dele no Brasil. Ele falou o seguinte, olha, eu escrevi com a terminologia marxista, porque se eu não tivesse escrito, eu não seria lido. Mas meu trabalho está baseado nos clássicos da sociologia, notadamente Weber. E eles passaram a fazer um discurso, gente, não contra o subdesenvolvimento e a dependência, mas um discurso contra o atraso e o autoritarismo. Então, você, em sã consciência, pense o seguinte, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Se nós estamos aqui em São Paulo e embebidos em toda essa figura que é o Estado de São Paulo e seu poder, e notadamente essa influência das 3 estaduais paulistas, é claro que quando a gente ouve um FHC, um Francisco Verfort falar contra o atraso e o autoritarismo, é impossível classificá-los como autores de direita, como autores que não estão dizendo coisas que seriam importantes para nós. Mas eles não estão colocando, eles estão fazendo uma crítica bem comportada à ditadura. Uma crítica que a ditadura assimilou, não os prendeu, não os torturou, não os exilou. Agora, a teoria marxista da dependência, que nem tinha esse nome no começo, né? Que o Marini está construindo, que o Teotônio está construindo, a Vânia, o André Gunder Frank, e aqui eu nem estou falando da genialidade do Darcy Ribeiro, que é para muito além da teoria marxista da dependência, com tudo o que ele falou sobre o povo brasileiro. Essa extrema originalidade do Darcy Ribeiro, que é dessa turma, da melhor tradição dessa turma, tá certo? Não estou ainda aqui de novo falando do Álvaro Guerreiro, do Álvaro Vieira Pinto, do Alberto Guerreiro Ramos, né? Figuras que vocês têm que sair daqui hoje e procurar algum texto e sair lendo, tá certo? São poucos ainda publicados no Brasil, mas estão aí. E o que esses autores fazem? Uma crítica bem comportada à ditadura. Não tem exílio contra eles, não tem prisão contra eles, e o FHC vai se tornar o príncipe da sociologia. Vai reinar, vai dar carta e jogar de mão na França. Príncipe da sociologia. E que tem um projeto que depois deu certo, que é o sociólogo e o político, weberiano. A partição, faço a leitura, me torno presidente. E ai daqueles que até hoje não descobriram. Ah, mas ele escreveu uma coisa e depois fez outra no poder. Lê do engano. Mas só mesmo quem não leu o FHC é que acha que o que ele fez nos seus 8 anos de gestão não tem a ver com o que ele disse. Ele proclama a diferente negociação dos graus de dependência do Brasil, não a eliminação da nossa dependência. Os únicos caras que botam o dedo nessa ferida e que a gente tem que atualizá-los, lê-los e atualizá-los, são esses que o Ailton Teodoro apresentou aqui, que vocês vão estudar ainda bem essa semana inteira. Lógico, é retomar e atualizar. Não tem como não atualizar, mas aí é a nossa função. E aí nós saímos, em 85, de um país ditatorial
que tinha aceitado certos intelectuaizinhos de esquerda que só falavam contra o atraso e o autoritarismo. E não falou nada do modelo econômico da burguesia. Portanto, são esses intelectuais aceitos. E aí eu vou dar uns dados que impressionam para vocês verem o que é hegemonia e como que a gente pode quebrar essa hegemonia. E aí nós temos que quebrar. 25% hoje, né? Até bem recentemente, coisa de 3 anos atrás, 25% de todos os estudantes de pós-graduação no Brasil estão na Universidade de São Paulo. 1/4 de tudo que tem no Brasil é produzido lá. E 75% de todas as pessoas que hoje fazem pós-graduação no Brasil vieram da USP. Então, esses dados são alarmantes por quê? Porque este projeto que está em atuação desde 1934 não é um projeto progressista que propõe uma superação das nossas condições através desta palavra que pode assustar vocês aqui, mas que é a palavra revolução. Ela não come ninguém. Ela é uma palavra corajosa que nós temos que pronunciar. O que deve nos envergonhar é a gente ficar valorizando uma historiografia paulista que diz que a gente só tem que renegociar os nossos laços de dependência. Então, em primeiro lugar, a gente tem que sair daqui envergonhado dessa sala hoje. Esse é o recado que eu vim trazer. Dentro daquilo que há 31 anos eu estudo, desde lá a mais tenra idade, né? Dentro de um grupo que estava fora da universidade, um grupo que se chamava Editora Ensaio, a gente era um movimento de ideias, ideias em movimento, né? E a gente tinha, então, um instituto que a gente pretendia criar uma editora para a gente se autofinanciar, não depender das universidades, e a gente estudar o pensamento brasileiro. A gente tinha um grande grupo lá, organizado em torno de um intelectual chamado José Chazin, naquela época. E a gente tentou construir isso, como todos os outros grupos de esquerda, depois de 92, a gente também implodiu, enfim. Mas, né, dentro daquilo que é possível, e daquilo que significa a nossa dedicação individual, né, dentro de um coletivo, o que eu tenho feito é disseminar o máximo possível essa leitura de um pensamento político brasileiro, de um pensamento social brasileiro, que supere esse bom mocismo, essa sociologia comportada, que é mais do que isso, ela postula conveniências no novo regime militar. E esse novo regime militar, ele reorganizou, eu não sei esse público que está aqui, se pretende ou se já faz universidade e se vai fazer pós-graduação em algum lugar. Em primeiro lugar, eu os convido a ir fazer comigo na Unesp de Marília um curso de pensamento político brasileiro. Venham fazer monografia comigo, venham fazer, né, dissertações de mestrado, doutorados. Lá a gente tem uma grande equipe de pensamento político brasileiro. Vão para a Federal de Santa Catarina, onde isso também acontece. Vão lá para o Rio de Janeiro, onde isso também acontece. Vão para Alagoas, vão para Goiás, vão para o norte. Ali no Recife também temos. Temos coisas também no Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós não somos um grupo isolado, né, que está trabalhando isoladamente, mas a gente está trabalhando contra um grande adversário, que é uma historiografia paulista hegemônica, e eu sou paulista de nascença, eu fiz minha formação aqui e atuo numa universidade paulista. Então, vocês imaginem o meu constrangimento em ter que dizer isso aqui nesse auditório. Mas a gente tem que ter um pouquinho de coragem, né, ao mínimo intelectual, um pouco de audácia brasileira, um pouco de querer sair do mesmismo. E nessa audácia que a gente tem que ter, falar, sim, palavras proibidas, sair daqui repetindo para ver se sonha com elas hoje à noite. Somos subdesenvolvidos, somos dependentes, não temos vergonha disso. Vergonha disso é não lutar contra isso. É propor a Revolução Brasileira e é estudar muito, atuar no sindicato da sua categoria. Eu sei que cada um aqui está dentro da questão trabalhista de algum modo, tá certo? Fazer esforços, dormir tarde, acordar cedo, fazer faculdade, tá certo? Tentar escolher essas onde a gente tem uma quebra da hegemonia, né? Em qualquer idade, não parar de ler, né? Não parar de estudar e tentar propor, e em cursos como esse, onde vocês vieram beber, uma teoria que se opõe ao que aconteceu no racha de 64, e que não é uma teoria não marxista da dependência como a do FHC, e que não é uma teoria do populismo como a do VFOR, né? Fazer esse tipo de coisa. Eu caminharia para o encerramento dizendo que vocês tomem muito cuidado com essa palavra populismo. Tá? Ela normalmente é usada para desqualificar um político popular. Tá? Então, em primeiro lugar, ouviu falar que alguém
Chaves é populista. Começa a prestar atenção no Chaves, esse que já morreu, infelizmente. Né? Fidel Castro foi um populista a vida inteira. Presta atenção. Né? Porque o que a teoria do populismo faz é jogar a história do Brasil de 30 a 64 na lata do lixo. Jogar políticos como João Goulart, Brizola, Miguel Arraes, Valdir Pires, Almino Afonso, até mesmo o vice do Collor, o Itamar Franco. Era o mais fraquinho deles, mas também foi dessa turma de políticos do Brasil real, né, do pré-64, dizendo que foi um colapso do populismo, que ali as massas eram enganadas pelos sindicatos e pelos partidos, e que o Partido Comunista Brasileiro propunha uma revolução democrático-burguesa que enganava os trabalhadores e o proletariado. De fato, ele propunha isso, mas era dentro do espírito daquela época. Hoje o PCB já não pensa mais assim. A Polop, sim, né, que o Ailton colocou, propunha algo completamente distinto disso, que era uma superação pela via do socialismo. Então, assim, precisa estudar, precisa se informar. No mínimo, comecem seus estudos no pré-64. Vão procurar esses autores que a gente falou aqui hoje. Né? E, ao ler Francisco Verfort, ao ler Fernando Henrique Cardoso, pense como eles são a crítica bem comportada à ditadura, a crítica que postula conveniências dentro da ditadura. E que fez um discurso que não manchava a esquerda e, ao mesmo tempo, não confrontava com a direita. Não estava na cadeia, não estava sendo torturado, não estava exilado, não estava fora do país, a não ser quando foi de sua própria escolha. Pense na vida do Marini, pense na vida do Teotônio, da Vânia, né, do André Gunder Frank, desses autores que nós não estamos aqui os absolutizando. São os seres normais dentro do pensamento brasileiro, como qualquer outro. Mas vamos lutar contra a estratégia do silêncio contra eles. Vamos lê-los. Aí nós, por nós mesmos, vamos descobrir se eles têm qualidade ou se eles têm insuficiências. Mas uma coisa nós vamos saber. Eles estavam apontando para o lugar correto. E cabe a nós aqui atualizá-los e ir adiante. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha dado a vocês um estímulo para essa leitura, uma busca das hegemonias que nos enganam, uma coisa de combatermos a ideologia que se põe como não ideológica e aquilo que é o âmago da nossa vida. Pulsar vida na gente. E pulsar vida é estudar, é trabalhar, é participar, é tentar entender as coisas, é não acreditar naquilo que está posto facilmente na sua frente. É ler Lima Barreto, é ler tudo aquilo que a nossa literatura brasileira trouxe e que a gente precisa tão urgentemente valorizar. É basicamente a gente ser um pouco mais nacionalista. Né? Essa palavra também assusta. Né? Nacionalismo parece sempre identificado com coisa de direita. Não deixemos a direita tomar esse título para ela. O nacionalismo é nosso. Né? É nosso enquanto esquerda, é nosso enquanto revolução e sempre latino-americana. Obrigada.